bolinhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogo nas cores verde e laranja compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam Mulheres na Política. Sandra Amaral, apresentadora. Olá! Hoje vamos debater a misoginia no Brasil, que afeta as mulheres brasileiras de forma negativa em diversas áreas da vida e contribui para a violência e morte de mulheres por serem mulheres. Mas você sabe o que significa o termo misoginia? Do grego, miseo, ódio, giné, mulher. Significa exatamente isso, ódio às mulheres, preconceito e desprezo a tudo que se refere ao feminino. A misoginia se manifesta por atitudes e comportamentos que desvalorizam, discriminam e violentam as mulheres. A prática é cultural, social, religiosa e política e estimula comportamentos estereotipados. O homem deve demonstrar uma cruel virilidade e uma superioridade, e a mulher uma subserviência. Caso essa dinâmica estereotipada não ocorra, há uma escalada da violência que pode iniciar com termos depreciativos em relação à mulher e pode ir escalando para assédios, abusos, estupros e até o feminicídio, que é o assassinato da mulher por ser mulher. Como estamos cada vez mais conectados no mundo virtual, a prática tem ganhado também as redes. Para debater esse assunto, eu recebo aqui no programa Elas Pautam a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, e autora do projeto de lei 872 de 2023, que criminaliza a misoginia no Brasil, e a professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, pesquisadora na área de saúde mental e gênero, Valesca Zanello. Como vai? Tudo bem? Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa Elas Pautam. E eu começo com a professora Valesca Zanello. Professora, da onde vem esse ódio às mulheres? Por que existe misoginia? E não é só no Brasil. Tem um dado da ONU que mostra, fez um levantamento em 2023 e revela que 90% dos entrevistados têm algum tipo de preconceito contra a mulher. Por quê? Então, acho que essa é uma pergunta muito complexa. A gente tem a misoginia, tem que tomar um certo cuidado, porque existem formas e manifestações diferenciadas de acordo com a cultura, mas pensando especificamente no Ocidente e países ocidentalizados pela colonização, Valesca a gente Zanello, precisa professora de se psicologia da remeter UNB. à história mesmo. Então, assim, sobretudo até o século XVIII, o que vigorou foi uma ideia de regime absoluto. Dito de maneira sucinta, se você nascesse, por exemplo, filho de plebeu, você ia ser plebeu. O nascimento definiu seu destino. Os revolucionários, sobretudo na Revolução Francesa, defendiam a ideia de que o nascimento não deve definir o destino. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi nesse momento que se configurou a misoginia que a gente conhece e está discutindo hoje. Porque na hora que os homens conseguiram, principalmente da burguesia, avançar nessa pauta, eles disseram os direitos é só para os homens. Então, as revolucionárias foram simplesmente excluídas pelo fato de serem capazes de procriar. Então, a misoginia usou o sexo para diferenciar, transformar uma diferença em desigualdade. Foi nesse momento, por exemplo, que Rousseau, que é um autor aí super elogiado, né? As pessoas revisitam, disse que a função das mulheres, o ideal da vida delas, né, o objetivo seria se casar, ter filhos e servir o marido. Então, foi através da luta dessas mulheres que foram excluídas e que começaram a dizer a igualdade não é só para os homens, é também para as mulheres, que a gente teve avanços e é o movimento feminista. Agora sim, também a gente tem aqui uma... Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco, né, que é uma frase do psicanalista Contardo Caligares, né, que ele vai mais profundo, mais para trás, né, no tempo, na história. E daqui a pouquinho a gente volta, mas eu quero falar aqui com a deputada Dandara a respeito de criminalizar a misoginia no Brasil hoje. Existe uma lei no Brasil hoje que tipifica, né, e criminaliza, coloca penas para essa prática? Não existe a lei, existe hoje o projeto de iniciativa legislativa que veio tanto da iniciativa popular, liderada pela professora Valesca, como do nosso mandato. Perceba que nós estamos em pleno século XXI e os direitos das mulheres ainda estão aquém do que a gente precisa. Deputada Com muita Dandara, luta, PT, o Minas racismo Gerais. é crime, a LGBTfobia é crime, mas o ódio e a discriminação à mulher ainda não é tipificado como crime. O nosso projeto, ele visa criar uma pena de 1 a 2 anos e, se for
em ambiente virtual, nas redes sociais, de 2 a 5 anos de prisão, acrescidos também de multa. Inclusive, a gente tem essa questão da misoginia na internet, né? Ela escala essa questão da violência muito mais do que no mundo real, porque isso ganha o mundo inteiro, né? Então, a gente tem aqui uns dados que eu gostaria de passar. Esses dados, vamos lá, ó, discurso misógino no YouTube no Brasil de 2018 a 2024. A fonte é o NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Ministério das Mulheres. Foi uma pesquisa feita, né, e que mostra como é que é o discurso misógino no YouTube no Brasil. Essa pesquisa foi divulgada em dezembro passado e lá diz que 76 mil vídeos, foram analisados 76 mil vídeos, em mais de 7 mil canais, mais de 4 bilhões de visualizações e 23 milhões de comentários. Aí a gente passa para a próxima lâmina, vamos lá, e vamos ver os dados da pesquisa, né? Aí, o dado da pesquisa diz o seguinte: conteúdos explicitamente misóginos nos vídeos de 137 canais, mais de 105 mil vídeos, 152 mil inscritos e 3,9 bilhões de visualizações, com conteúdos explicitamente misóginos. Vamos para o próximo slide. A gente vê esses números e olha, além de passar esse conteúdo extremamente violento, quem passa está ganhando dinheiro com isso, é a monetização da misoginia. 80% dos canais, anúncios, superchat, doações, vendas de produtos, 8 canais que somaram aí 68 mil reais em arrecadações e as cobranças vão até R$1.000 por consultorias individuais. Ou seja, são pessoas que estão aí disseminando um conteúdo extremamente violento contra a mulher e que ainda ganha dinheiro com isso. Misoginia, ódio contra Como mulheres. assim? Eu queria saber da pesquisadora, a Valesca Zanello pesquisa isso há mais de 20 anos, né? E a gente queria saber por que isso está acontecendo, por que isso está escalando cada vez mais, por que essas pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Então, Sandra, isso é um sintoma da nossa sociedade, né? Como eu estava falando, se a gente for pensar historicamente, as mulheres, elas foram consideradas em função do seu sexo como tendo uma fraqueza moral, física, intelectual, e isso prossegue. Grande parte do que hoje se chama Red Pill vende essa ideia e principalmente objetifica sexualmente as mulheres. Isso é casado, se a gente for pensar em termos de sintoma, a principal forma de expressão da misoginia, na minha opinião, que é a mais tida como mais light, mas não é light, é aceitável, que é essa objetificação sexual. E que é ligada, por exemplo, ao aumento do consumo da pornografia, que é uma grande pedagogia afetiva misógina. A gente tem que fazer uma discussão um pouco mais ampla. Essa lei, essa proposição de lei, ela é muito importante. Exatamente, né? Primeiro, para o Estado brasileiro dizer que não é conivente e para a gente criar políticas públicas, sobretudo na educação, onde a gente possa criar outras possibilidades identitárias e pedagogias afetivas para os meninos nesse tornar-se homem. Inclusive, a deputada Dandara disse que foi uma ideia legislativa da senhora, que a senhora entrou com uma ideia legislativa, a ideia legislativa 170/980, né, dando essa ideia para o Congresso Nacional de fazer uma lei contra a misoginia, não é isso? Sim, quanto mais eu comecei a estudar os homens e, sobretudo, me deparar com essa misoginia, mais começou a me incomodar, como o Dandara falou, porque que outros preconceitos e crimes de ódio já eram criminalizados e a misoginia não. Então eu consultei amigos meus que são juízes, Ministério Público, para perguntar se havia algum motivo e ninguém conseguia me responder. E aí pensei, como é que eu vou conseguir fazer essa mobilização? Então conheço uma pessoa aqui do Congresso que me disse, você pode fazer essa proposta de ideia legislativa. Eu joguei na internet, no Instagram, viralizou e realmente a gente conseguiu mais de 20 mil assinaturas em menos de uma semana. Eu acho que isso mostra a expressão de um cansaço das mulheres. A gente quer uma posição do Estado brasileiro dizendo isso não é aceitável, isso não é piada, isso não é engraçado, isso não é irrelevante. E essa ideia legislativa virou proposta, a proposta da Dandara, mas tem outras parlamentares que também abraçaram a ideia, né? E tem outras propostas tramitando na Câmara. Mas eu queria falar da sua proposta, deputada, com relação assim, aos crimes de internet. Como é que está previsto lá
na sua proposta? A pena é agravada, passa de 1 a 2 para ser de 2 a 5 anos de pena, e também os números de multas, indicadores, também aumentam. É muito importante a gente entender que a ausência de regulamentação das redes sociais, essa sensação, às vezes muito falsa, de anonimato, vai criando um território realmente sem regras, em que as pessoas se sentem autorizadas a disseminar ódio, preconceito, discriminação e opressão. Deputada Nos últimos Dandara, anos PT, cresceu Minas muito. Gerais. Olha, a Central Nacional de Crimes Cibernéticos tem mostrado que houve um aumento de 251% de denúncias e pedidos de ajuda de mulheres que sofreram algum tipo de sexismo, machismo, misoginia nas redes sociais. Esse aumento também não é por acaso, é sinal de que as mulheres estão cada vez mais percebendo que aquele preconceito e discriminação que está direcionado a ela é pela condição de ser mulher, mas também é em função do avanço que nós estamos tendo em pautas históricas, porque à medida que nós avançamos em direitos, aqueles que sempre tiveram privilégios vão ter que retroceder. Essa relação não é tranquila, vira ali um campo de tensões, e é por isso que tantos grupos que disseminam, né, o tal do masculinismo tem crescido tanto nas redes sociais. Uma pesquisadora que eu gosto muito, a Bruna Camilo, acabou de defender uma tese de doutorado estudando esse crescimento dos red pills. E nós temos hoje um grande mercado voltado para esse movimento que fortalece a dimensão de inferioridade das mulheres. Isso é uma loucura, é um absurdo. A pesquisa que a UFRJ fez em parceria com o Ministério das Mulheres mostra que esses canais, esses produtores de conteúdo estão lucrando muito dinheiro com a disseminação de conteúdo que tem ódio, preconceito, discriminação, misoginia, machismo, sexismo. Deixa eu só Claro, fazer um deputada, comentário, que eu acho que a professora. Dandara foi, assim, maravilhosa. Então, a lei, ela tem um caráter punitivista, mas não é só isso. Tem um caráter pedagógico. Da mesma maneira que a criminalização do racismo, pessoas não se sentem à vontade de falarem coisas racistas. Assim, elas têm que se pensar, tem consequências. Mas isso vem casado com a necessidade de ter uma mudança cultural. Valesca Então, Zanello, a gente também tem professora que de pensar psicologia em da outras UNB. formas de intervenção, como a educação. A educação é fundamental, senão daqui a 20 anos a gente vai estar discutindo o mesmo tema, né? Então, o combate às violências múltiplas contra as mulheres tem que ter várias esferas, várias vias. Eu acho que a lei é uma delas, essa criminalização, mas ampliar, para que o combate à misoginia venha de muitos pontos aí diferentes. Professora, é interessante a senhora falar isso com relação à educação, né? Eu tenho aqui uma fala do Contardo Caligares, ele que é um psicanalista, né? Já não está mais entre nós. Diz o seguinte, né? Que essa questão dessa discriminação contra as mulheres, esse ódio à mulher, ele está nos nossos textos inaugurais da nossa cultura. Sim. Né? Então ele cita a Bíblia com a Eva que falava com o diabo, ou a própria Pandora, né, que trouxe uma caixa cheia de males para o mundo, né? Enfim, então seria a mulher que trouxe o mal para o mundo, né? Então isso está engendrado na nossa cultura, e tanto homens quanto mulheres também enfim, cresceram com isso, né? Muitos foram formados, uma geração, e várias sociedades estão aí, principalmente as sociedades ocidentais, né? Mas também a gente, tirando o recorte, tem as sociedades orientais com seus mitos também, mas a gente está falando aqui de sociedade ocidental. Então, assim, como tem muitas mulheres também que acreditam nisso, né? E como a deputada Dandara falou, isso já está, outras leis que estão sendo, outros projetos que estão virando leis, outra legislação que estão trazendo direitos à tona, tem clareado mais a sociedade. Agora, como levar isso para a educação, que às vezes também é um ambiente muito difícil de ser mudado, né? Então, acho que a primeira coisa é pensar que sexismo e racismo na sociedade ocidental andam de mãos dadas e surgiram na configuração que a gente conhece ao mesmo tempo, que foi a transformação de diferenças físicas em desigualdades. Então, o sexo, não só como um elemento biológico, mas como categoria social, assim como a raça. Valesca Zanello, professora de psicologia, né, da UNB. E os impactos que isso acaba exercendo.
Como é que a gente pode trabalhar isso na educação? Gente, isso casa completamente com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha já tem uma obrigatoriedade de combate ao machismo nas escolas. O que a gente precisa, talvez, pensar é que não seja simplesmente uma pauta de governos locais, mas que a gente tenha uma coordenação do governo federal, né, de uma política que incentive o combate ao machismo e à misoginia nas escolas. E a gente precisa pensar também, em relação à sua pergunta, que a misoginia, como elemento organizador dessa cultura, assim como o racismo, vai participar da socialização de homens e mulheres, mas os efeitos são diferentes. Muito obviamente é bem pior para as mulheres. Se os homens aprendem, né, a subjugar e a oprimir, eles têm muitos privilégios e ganhos nessa posição, e as mulheres no máximo conseguem aquilo que eu chamo de empoderamento colonizado, que muitas vezes vem por vestir a feminilidade, um ideal estético, mas assim, não alcançam os lugares de poder, não alcançam os grandes lugares de decisão nas empresas, a gente não tem liberdade na esfera pública, porque a gente sofre assédio em todo que é lugar, né? E também somos, principalmente meninas, estupradas e mortas, né? Mulheres aí por ex-companheiros dentro de casa. Ou seja, o Brasil é um país extremamente violento contra as mulheres. É muito ruim ser mulher aqui. Deputada, a professora falou dessa questão, né, de realmente mudar essas questões na escola, na sociedade em si, né? Não só na escola, mas em todos os ambientes, e isso passa por leis que vão ser aprovadas nesta casa, né? E a gente tem aí uma bancada de apenas 91 mulheres. Já é um avanço, porque a gente nunca teve tantas mulheres aqui na Câmara dos Deputados, mas passa por isso também, passa por uma politização, né, dessas mulheres, que as mulheres realmente tomem esse lugar para poder fazer as mudanças, não é isso, deputada? A ausência das mulheres na política é um grande retrato de como a misoginia se estrutura no nosso país. Essa ideia de que a mulher não é boa para ocupar uma função pública, um cargo de direção, de chefia, de liderança, ela é estruturada pela misoginia, Deputada que é o Dandara, ódio e preconceito PT, contra a Minas mulher. Gerais. Então, você depreciar a mulher, assédio, importunação, violência, todos essas opressões que as mulheres vivem têm como raiz central, origem, a misoginia. Combater a misoginia é também fortalecer as mulheres na política. Eleger mais mulheres, construir mais mulheres lideranças, é também lutar contra a misoginia nesse país. Nós entramos com um projeto para criminalizar a misoginia, mas não pode ser só tornar crime. Essa ação que a professora Valesca fala na educação é fundamental, mas estimular em todas as áreas. Nós temos que avançar em trabalho igual, salário igual, em condições dignas de vida, bem viver, acesso à saúde, à educação. Nós temos que garantir ascensão de carreira para as mulheres. Nós temos que construir espaços onde mulheres serão protagonistas, vão liderar processos. Nós estamos ainda muito aquém do que nós precisamos para desenvolver um país mais justo, igualitário. E se a gente continuar na toada que nós estamos hoje, pesquisas mostram que nós vamos demorar 300 anos para chegar num patamar de igualdade com os homens. Ou seja, ações afirmativas para as mulheres precisam ser desenvolvidas agora. E combater a misoginia é uma grande ação para fazer com que as mulheres avancem em direitos. Misoginia, ódio contra eu queria mulheres. complementar, achei excelente o que você falou, Dandara, é que a criminalização da misoginia ela é suprapartidária. Porque a gente tem a própria misoginia política. Valesca Então, acho Zanello, que é interessante professora para de todas psicologia as da mulheres, UNB. né? E aí também pensar o quanto o próprio Estado pode ser misógino. Quando se tem o corte, por exemplo, com gastos sociais, geralmente isso sobrecarrega as mulheres, porque elas são condenadas ao cuidar. Então, quando não tem, por exemplo, uma política que cuide de pessoas idosas, quem é que cuida das pessoas idosas? Muitas vezes abrindo mão do próprio trabalho, ou quando não tem uma creche, é sobre as mulheres. Então, se a gente for pensar, a misoginia é um recurso historicamente construído e que é expropriado em muitas esferas, desde a pessoal, das relações de internet, até esferas mais altas. Professora, essa questão passa pelo Congresso, passa pela educação, mas também existe um letramento que pode começar na sociedade também. A senhora tem dois livros já, né? O Prateleira do Amor e um outro que a senhora está lançando, que é como é que é o nome? É Homens... Masculinidade e Dispositivo da Eficácia. Da Eficácia, que são dois conceitos
que a senhora traz aí para poder colocar como é que homens e mulheres são socializados no nosso país, não é isso? Sim, então, esse tema do letramento hoje é o lema da minha vida. Eu tenho sempre tentado cruzar ou romper, né, esse grande muro do conhecimento científico em relação à sociedade. Principalmente o tema que eu estudo, eu percebo que compartilhar e subverter. Então, o letramento de gênero não é simplesmente nomear e dar categorias para pensar a realidade, mas principalmente ajudar a afetar a partir desse conhecimento. Então, nesse sentido, esse livro, né, que eu estou lançando agora, ele traz através de tirinhas exemplos da misoginia no cotidiano. O que os homens aprendem no tornar-se o homem? Para problematizar. Porque o que a gente escuta da maioria dos homens, não sei se Dandara concorda, mas eu não sou assim. Inclusive das mulheres, meu marido não é assim, meu filho não é assim. Eu acho muito difícil uma pessoa ler o livro e não se identificar com várias das situações. Então eu sempre brinco, você é filho de repolho? Não. Você foi formado nessa sociedade? Todos nós bebemos da misoginia, do sexismo e do racismo. É um dever e um desafio para todos nós desconstruir o sexismo e o racismo. Nesse livro, a senhora traz então as tirinhas mostrando casos de misoginia e que estão nesses canais, inclusive na internet. Total. Né? A senhora pode dar exemplo? O que eles trazem? Então, o que eles falam? Um exemplo é a Casa dos Homens, que eu acho que aí é uma questão muito importante desse processo de socialização do tornar-se homem. Então, essa é um conceito, foi criado por um autor francês, o Daniel Velzerlang, é uma metáfora. Então, imagina uma casa onde, para você cruzar de um quarto para o outro, homens mais velhos, mais bem-sucedidos, com mais experiência sexual, te testam. Então, ser homem é dar a prova o tempo inteiro. E o que gere a Casa dos Homens, é aqui que eu queria chegar, é a cumplicidade. Então, um grande desafio para os homens é romper com essa cumplicidade. Um exemplo que está aqui no livro é aquele amigo seu que, por exemplo, tem um filho, fez um sexo casual, tem um filho e ele não paga pensão, mas ele acabou de comprar um carro zero. Você elogia que ele tem agora uma nave, um carrão, ou você diz, poxa, tá errado. Você não está cumprindo as suas obrigações. Então, para os homens aí que estão nos assistindo, se você não se manifesta, você está sendo cúmplice, está sendo misógino. Se você está num grupo de WhatsApp, e aqui no Brasil eu fiz uma ampla pesquisa sobre isso, você recebe nudes de mulheres, muitas vezes tem um corte, né, interseccional com raça, com idade, com classe social. E você não diz nada, às vezes o nude de uma ex-namorada desse sujeito, você acha aquilo ridículo, mas se mantém calado para se manter bem com os brothers, você é cúmplice, você está sendo misógino. O grande desafio, porque o homem adora um palco, né? Então não é ir para o palco falar sobre as mulheres, não, o que a gente precisa dos homens é rompendo a cumplicidade da Casa dos Homens. E saibam que o preço vai ser caro, porque a violência direcionada às mulheres provavelmente vai ser direcionada a esse sujeito. Então, você tem ali, então, um recorte dos homens, que é essa Casa dos Homens, onde eles são os brothers, onde um valida o outro, e tem também um recorte com as mulheres, que são as mulheres que estão numa espécie de prateleira, então elas têm que ter um ideal estético. Sim. Tem, enfim, toda essa questão. E esse ideal estético, ele é julgado pela Casa dos Homens, né? Total. Então, a ideia da prateleira do amor é uma metáfora que eu proponho para a gente entender o que eu chamo de dispositivo amoroso. A metáfora é o seguinte, né, que a gente aprende uma forma de amar que nos deixa vulnerável. A gente aprende que o nosso grande sucesso é ser escolhida nessa prateleira. Só que essa prateleira é mediada por um ideal estético, historicamente construído, que é branco, louro, magro e jovem. Então, não existe lugar bom na prateleira, mas existem lugares piores. O pior lugar estão as mulheres negras, é profundamente racista, mas mulheres velhas, que em alguns estados pode ser simplesmente ter 30 anos. Né? Mulheres gordas, mulheres indígenas, e é importante... Mulheres com filhos. Exatamente, não, total, vai lá para o final. E assim, é importante dizer que o que a gente aprende é que o maior capital que a gente tem, né, o nosso capital matrimonial é exatamente o nosso corpo. Não é à toa que o Brasil é um dos maiores consumidores em intervenções estéticas. Então, a gente aprende também um certo comportamento sexual, que é sobretudo da renúncia e sobretudo uma ideia de feminilidade. Então, a feminilidade como imposição misógina, né, do que é ser mulher. A gente precisa desconstruir isso. O impacto na saúde mental das mulheres é enorme. Não é à toa que a gente tem uma predominância de mulheres que sofrem transtornos mentais comuns, que é a depressão e a ansiedade. A gente está tendo uma hipermedicalização completamente invisibilizada das mulheres.
Deputada, a professora falou aí dessa questão racial, né? E a gente sabe que no Brasil as mulheres pretas são as que mais sofrem discriminação e misoginia, né? Não dá para nivelar mulher branca com mulher preta no Brasil e dizer que são iguais no preconceito, né? Na questão da violência e do ódio. Os números mostram que são as mulheres pretas que morrem mais por feminicídio, né? Então, é possível fazer esse recorte dentro do projeto de lei também? Como é que funciona isso, deputada? Olha, as intersecções das opressões fazem com que uma faca seja molada mais vezes, portanto, ela corta com mais profundidade determinadas carnes. Eu não estou dizendo que há uma hierarquia na opressão. Estou dizendo que a intersecção das opressões, ela aprofunda a desigualdade, né? Então, quando o machismo, a misoginia, o sexismo encontra com o racismo, com o etarismo, com a LGBTQIA+, fobia, aquelas opressões, elas se agravam, sem dúvida nenhuma. As mulheres negras são hoje o maior grupo populacional do nosso país, 28% da sociedade. E sabe quantos por cento nós somos na política? 2%. Sabe quantos por cento nos altos postos de chefia, lideranças de empresas? Menos de 1%. Deputada Não Dandara, dá para a gente achar PT, normal, Minas natural. Gerais. E, ao contrário disso, quando a gente olha os índices da sociedade de mortalidade materna, feminicídio, piores condições de trabalho, menores remunerações, lá vai estar a mulher negra. Então, sem dúvida nenhuma, todo recorte que a gente puder fazer para fortalecer essa luta de igualdade de oportunidades, tratamento, condições de vidas dignas para as mulheres negras é fundamental. Deixa eu só Claro. complementar, porque eu acho que é super importante isso que a Valesca Dandara Zanello, trouxe. professora E é de importante a gente Psicologia da pensar UNB. que não é bem um contínuo de intensidade da misoginia, mas uma configuração qualitativa específica, diversificada. Então, a gente fez pesquisa, por exemplo, sobre xingamentos, racializando o alvo e pensando um racismo gendrado ou um sexismo racializado. Para as mulheres em geral, a grande parte das pessoas que responderam a pesquisa, quase 2.000 pessoas no Brasil inteiro, geralmente apontavam para as mulheres os xingamentos relacionados ao ideal estético ou comportamento sexual ativo. Mas quando a gente racializava, havia uma desumanização pelo racismo. Então, assim, existia, por exemplo, sobretudo usando o fenótipo, usando muitas vezes ideias preconceituosas para diminuir mulheres negras. Então, é muito importante que políticas públicas sejam baseadas em pesquisa científica. Não é o que a gente acha, a gente tem que pesquisar a realidade. Quanto mais a gente afina essa faca, de acordo com o reconhecimento dessa realidade, mais a gente consegue fazer com que essa política atenda, né, o motivo pelo qual ela nasceu. Ok, eu quero agradecer a participação das senhoras aqui no programa Elas Pautam. Infelizmente não temos mais tempo. Que pena. A gente termina aqui esta edição do Elas Pautam. Eu agradeço a presença das nossas convidadas, a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, e a pesquisadora Valesca Zanello. Também agradeço a sua audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse nossa página no YouTube da Câmara dos Deputados e no Instagram. Até o próximo programa. Câmara.leg.br/YouTube. Créditos na tela. Brasília, fevereiro de 2025. Câmara